nosso relator, senador Eduardo Braga, a todos os senhores senadores e senadoras que estão aqui presentes. Senhor presidente, aqui eu ia me ater somente às indagações ao ministro, mas como hoje a sabatina também foi usada para a luta política aqui, e eu me filio um pouco à corrente daquele filósofo alagoano chamado Cláudio Humberto, que implantou a suave lei do talião na época que foi ministro aqui do governo Collor. Então eu queria responder, fazer contraponto a algumas provocações que eu vi aqui hoje. Vieram uns desatinados aqui e alguns senadores, talvez por ingenuidade, resolveram comprar e trazer aqui, eu vou mostrar para o público que nos assiste, dizendo assim: investigado ou réu pode escolher o seu juiz? Eu não sei nem como é que tiveram coragem, porque isso aqui cospe para cima e cai justamente na cabeça dos que fizeram essa frase. Porque bem pouco tempo, o ex-senador Delcídio Amaral disse aqui que a presidente Dilma tinha nomeado um ministro justamente para blindar um certo indiciado na Lava Jato. Então estava escolhendo o juiz. E mais, vou mais longe. Está aqui para todo o povo brasileiro ver. Investigado ou réu pode escolher o seu juiz? Quem não se lembra daquela frase que disse o seguinte: ô Lula, o Bessias está levando um documento que é o termo de posse, use caso seja necessário. Aquilo ali era escolha de juiz. Sabe por quê? Escolha de juízo, porque estava escolhendo o foro. Aquilo sim, havia uma escolha. E aqui outra placa: elege-se um julgador ou um blindador? É o mesmo caso que eu falei aqui do senador Delcídio, que falou que tentaram escolher um juiz. Outra coisa, a tese hoje vai virar antítese, ou seja, se referindo todas essas, tentando direcionar para o sabatinado. E aí eu volto há muito tempo atrás, quando eu era adolescente ainda. Eu me lembro das propagandas do certo partido, que eu não vou nomear o nome, dizer o nome, mas dizia o seguinte: aparecia um gráfico bonito na televisão e dizia assim: combater a corrupção e melhorar a vida da gente. Essa era a tese: combater a corrupção e melhorar a vida da gente. E esse partido subiu e chegou ao poder com aquela tese. E é verdade. Então eu penso que todas essas placas que trouxeram aqui foi mero cuspir para cima porque cai na cara. Eu não sei nem por que trouxeram. É falar de corda em casa de enforcado porque tudo caiu por terra. E aí eu cito aqui, não queria tratar desses temas, mas trouxeram o debate. A Petrobras, por exemplo. Ganharam uma campanha em cima da Petrobras. Vão entregar a Petrobras para o estrangeiro. O que fizeram? Foram os cavalheiros que se propuseram a proteger a Petrobras contra terceiros, mas os tomaram para si, para nomear aqui, fazer homenagem ao pensador, que agora não me lembro o nome. Então faço esses contrapontos porque senão vai se criando aqui, senador Eduardo Braga, uma tese de que esses coitados saíram do poder e que agora essas pessoas malvadas estão aqui, como foi dito, que o sabatinado pertence e é oriundo de um governo ilegítimo e que é produto de um golpe. Que golpe? É produto de um governo ilegítimo cujo presidente foi citado 42 vezes. Pois bem, o Papa desse partido foi citado 186 vezes. E não faço aqui de modo pessoal, porque tinha um enorme carinho por ele, como todos os brasileiros. Mas será que essas pessoas que eram amigos dele resolveram citá-lo e colocar na Lava Jato só por isso? 186 vezes foi o número que Lula foi citado. Dilma quase 20 vezes. Aí esse discurso do golpe, nós já combatemos muitas vezes isso aqui. Não foi por fatozinho. A presidente caiu porque fez o mesmo crime que a Enron fez. Nós estamos nesse arrombo porque todo ano tinha superávit, quando na verdade não tinha, era superávit no papel. Lembremos bem que a Enron, aquela grande empresa norte-americana, ela caiu porque falsificava os balanços. E ela ainda tinha uma propaganda. Ela pagava muito dividendos e dizia: pergunte por quê. No dia que perguntaram por quê, a Enron derreteu. No dia que alguém chegou e perguntou por que o governo está apresentando todos esses números, o governo da presidente Dilma derreteu. Então essa relativização dos pecados do Partido dos Trabalhadores
quando se trata deles, e o dedo sempre apontado para os outros, é que eu não consigo ficar quieto, e mesmo na sabatina, eu me proponho a fazer o contraponto. Não gosto de apontar dedos. Lá em casa, quando um apontava o dedo para o outro, apanhava os dois. Agora, eu não vou escutar isso aqui quieto. Mas, já terminando meu tempo, eu acabei gastando metade para rebater essas doidices, eu quero fazer algumas indagações ao ministro que eu acho extremamente importantes. Primeiro, o seguinte, eu queria que o ministro falasse um pouco do que ele acha do direito à propriedade. E pergunto isso porque eu vejo o direito de propriedade, senador Edson Lobão, muito relativizado aqui no Brasil. O cidadão não tem a mínima segurança jurídica sobre a questão da sua propriedade. O que ele acha também a respeito da função social da propriedade e se ela atende, se ela entra em conflito com esse direito de propriedade. Também gostaria de tocar num ponto aqui sobre... Hoje, aqui, ministro, a gente trabalha todos os dias. Me lembro, há pouco tempo, o ministro Blário Maggi dizia o seguinte, quando ele estava aqui. Ele falou, aqui a gente é ranqueado e louvado quando faz muitas leis. Ele falou que cada vez que a gente faz uma regulamentação, é geralmente o Estado muito dentro da vida do cidadão. E geralmente atravancando, cada vez atravancando mais o país. Então, falamos aqui sobre WhatsApp, sobre a questão da privacidade, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa relação Estado-indivíduo, se nós precisamos de tanto Estado na nossa vida, porque cada vez que surge um problema social, nós queremos mais Estado, mais Estado, mais Estado. E eu fico preocupado porque daqui a pouco a gente fica que nem jacaré lá no Pantanal quando é abraçado pelo sucuri. Ela vai dando uma volta, dando outra, e daí a pouco ele só mexe os olhos. Sobre as questões... Eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre questões indígenas. Nós temos no Mato Grosso a BR-158, que passa dentro... lá no início do século, uma estrada, um BR-158, passava dentro da reserva indígena. Asfaltou-se depois da reserva e antes da reserva, mas a FUNAI acabou não permitindo que asfaltasse ao meio. A Constituição não proíbe isso, mas nós estamos criando esses dogmas. Aí fez-se aqui, tentava fazer um contorno, fez o contorno do contorno, porque foi achando a alçada indígena e foi se proibindo. A estrada que custava 200 milhões já está em 750 e não saiu. Então, mas já estou terminando, Petecão. Mas eu estou dentro do tempo, hein? E, lógico, Vossa Excelência teve, e chamo de Vossa Excelência porque Vossa Excelência ainda é ministro da Justiça. Eu gostaria que falasse um pouco sobre a questão de segurança pública. E falo isso em nome da polícia brasileira. Eu sinto que existe a cultura da policiofobia, se é que existe esse termo. Porque a gente sente que todo mundo quer segurança, mas ninguém quer ser investigado. Todo mundo quer segurança no trânsito, mas ninguém quer multa. Então fica impossível nós termos um Estado que tem algum controle se desde da classe política, toda a sociedade criminaliza praticamente a atuação policial. Cito, por exemplo, um exemplo que aconteceu em Mato Grosso do Sul. Se acontecesse nos Estados Unidos, o policial ganharia uma medalha. Um cidadão bêbado, drogado, estava indo de um meio-fio ao outro, e ele percebeu aquilo, foi fazer a abordagem. Ligou para a PM para pedir reforço, e enquanto isso, o cidadão avançou com a caminhonete em alta velocidade. O policial atirou, evidentemente, para ver se parava, não conseguiu, ainda conseguiu se livrar, ele bateu num poste, ele até quebrou o poste para ver que ele tinha atentado contra a vida do policial. Mas o que aconteceu? O cidadão morreu. O policial foi preso, execrado pela sociedade e está ali tirando o que não tem para poder pagar. É lamentável que uma família perca alguém dessa forma. Agora, essa é a situação que os policiais vivem hoje. Agir para defender a sociedade e se arrebentar ou não agir? Esse é o dilema. Senhor presidente, eu vou pedir só um pouco de silêncio aí que eu não estou ouvindo. Outra coisa, senhor ministro, já me encaminho para o final, senhor presidente. Eu vejo uma coisa que inquieta muito os brasileiros. E vou resumir numa foto, para não falar muito. Eu vi uma foto que todos os brasileiros viram, do Barusco sentado numa cadeira, uma espreguiçadeira na praia, na frente de um iate com um charuto que... Enfim, aquela foto exemplifica o caso que nós temos hoje. Evidentemente que o Instituto da Delação ele é importante, mas ele não pode ser banalizado a ponto
Ponto 1. Ele servir de prova para já incriminar uma pessoa, até porque eu já ouvi alguém dizer que a prostituta das provas é a testemunha. A testemunha, imagina a delação, porque é evidente. Em alguns casos, o sujeito está preso, está doido, e ele entrega até a mãe. Mas até aí, a gente poderia consertar. Agora, a coisa que a sociedade não aceita é o sujeito aprontar, se enriquecer com isso, e depois ele sair livre, e leve e solto. Então, isso inquieta a população brasileira. Nós precisamos, e eu queria que Vossa Excelência falasse sobre isso. E a última, já finalizando, senhor presidente, nós temos uma coisa que está nos inquietando também. Nós aqui criamos esse monstro. Nós tratamos aqui que o financiamento não vai ser privado das campanhas. Só que também não dissemos que vai ser público. E aí parece que a gente fez um encurralhamento para o crime. A pergunta que fica, de onde que vai vir esse financiamento, já que campanhas custam dinheiro? E eu gostaria de saber de Vossa Excelência, que é um constitucionalista, o que a gente pode fazer para melhorar esse sistema, porque com certeza vai cair tudo lá no STF. E fechando, dizendo se o senhor não acha que é hora da gente colocar mais penalistas também lá no STF, e isso nada depõe contra a sua, por ser o fato de Vossa Excelência ser constitucionalista. Muito obrigado. Com a palavra, ministro Alexandre de Moraes. Bem, eu agradeço as questões colocadas.